Sabe aquela sensação de que a linguagem jurídica é tipo um código secreto? Pois é, hoje a gente vai decifrar esse código. Vamos entender de onde vem o poder real das palavras, sabe? Seja numa lei, numa decisão de um juiz ou até naquele contrato que a gente assina. E aí, quem nunca passou por isso, né? Ler uma cláusula, pensar, entendi. Ter certeza do que significa, e aí vem um especialista e diz que o sentido é outro, totalmente diferente. É frustrante, não é? A gente se pergunta, como pode dar tanto rolo, tanto desacordo, se o texto é o mesmíssimo para todo mundo? Bom, a resposta para esse quebra-cabeça todo não é mágica, nem um dom especial. É método. Existe uma ferramenta que vem lá do estudo da linguagem que ajuda a gente a enxergar qualquer texto jurídico como se ele tivesse 3 camadas, sabe? E é aí que a gente entende como ele funciona de verdade. Ok, então vamos lá. Para essa ferramenta ficar super fácil de entender, vamos usar uma analogia do nosso dia a dia. Uma que funciona muito bem, a analogia de um carro. Pensa só, para entender um carro de verdade, não adianta só olhar por fora, a lataria, o design, né? Isso seria a sintaxe, a estrutura, certo? Mas também não adianta só saber o que cada pecinha do motor faz sozinha. Isso é a semântica, o significado de cada parte. O que importa mesmo é entender como tudo isso se junta para levar a gente do ponto A ao ponto B. E isso é a pragmática, o efeito prático. Uma lei funciona do mesmíssimo jeito. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A primeira dimensão que segura todo o resto, a sintaxe, que no fundo é sobre como o texto é construído, como ele é montado. A sintaxe, basicamente, é a gramática funcionando. São as regras do jogo que organizam as palavras. O lance da sintaxe é que ela não está nem aí para o significado das palavras em si, mas sim para a ordem e para a relação entre elas. A pergunta-chave aqui é: como isso aqui foi construído? É sobre a arquitetura da frase. Olha que interessante o poder da sintaxe. João ama a Maria e Maria ama a João. A gente usou as mesmas 3 palavras, certo? Mas só de inverter a ordem, uma mudança puramente de sintaxe, a gente muda tudo. Muda quem ama e quem é amado. A estrutura não é só um detalhe, um enfeite. Ela constrói o significado. E no mundo do direito, uma falha na sintaxe pode criar um caos. Pega essa frase aqui como exemplo. Proíbe-se venda para maiores. Bom, uma interpretação totalmente possível e gramaticalmente correta é que maiores se refere a pessoas, a maiores de idade. Ou seja, a venda para adultos estaria proibida. Só que essa mesmíssima frase, com a mesma estrutura, abre uma segunda porta. A palavra maiores também pode se referir a quantidades, então a frase significaria que a venda é liberada, só que em porções pequenas. Olha isso, a mesma frase, 2 realidades completamente opostas. Isso é um problema clássico do que a gente chama de ambiguidade sintática. É justamente para escapar desse tipo de confusão que os textos de lei têm aquela sintaxe super rígida, sabe? Artigo, parágrafo, inciso, a linha. Aquela estrutura toda não é só burocracia, não. É uma ferramenta de sintaxe para dar um endereço certinho para cada regra, diminuindo o risco de dar confusão. É quase como um GPS dentro da própria lei. Beleza, então a estrutura a gente já pegou. Agora vamos para a próxima dimensão. Vamos aprofundar um pouco mais. Se a sintaxe era a lataria do carro, agora a gente vai abrir o capô e olhar o motor, a semântica. Aqui o foco da nossa pergunta muda. Não é mais como isso está organizado, e sim o que isso quer dizer. A semântica é isso, é o estudo do significado, do conteúdo, é tipo o dicionário por trás de cada palavra e conceito da lei. E nessa área do significado, existem 2 problemas bem comuns. Um é a ambiguidade. Isso acontece quando uma palavra tem vários significados diferentes, tipo banco, que pode ser de sentar, ou lugar do dinheiro. O outro problema é a vagueza. Aí a palavra tem um sentido só, mas as fronteiras desse sentido não são claras. Por exemplo, o que exatamente é uma pessoa alta? Onde começa? Não tem uma linha exata. Isso nos leva a um dos maiores desafios de significado no universo jurídico. A palavra direito é um exemplo clássico de ambiguidade. Direito pode ser o poder de uma pessoa, tipo o direito à propriedade. Pode ser o conjunto de leis, como o direito civil. Pode ser a área de estudo, a faculdade de direito. E pode até ser só um sentimento de justiça. Então, quando uma lei diz que vai garantir o direito, as consequências podem ser totalmente diferentes dependendo do sentido que a gente usa. E além da ambiguidade tem a vagueza. Termos como negligência ou tempo hábil aparecem o tempo todo. A gente entende a ideia geral, mas definir o limite exato é quase impossível. O que é um tempo hábil para responder a um e-mail? É 1 hora? 1 dia? A resposta é sempre aquela. Depende do contexto.
Para tentar resolver isso, os juristas usam algumas táticas. Uma delas é colocar nos contratos uma seção de definições, para meio que travar o significado de uma palavra ali dentro daquele documento. Outra é usar exemplos para deixar mais claro o que é um conceito vago, mostrando o que conta e o que não conta como negligência naquele caso específico. O objetivo é sempre o mesmo: diminuir ao máximo a tal da zona cinzenta. Ok, a gente já viu a estrutura e o significado. Agora a gente chega na dimensão talvez mais poderosa de todas, a pragmática. É aqui que as palavras saem do papel e começam a agir de verdade no mundo real. Olha só que virada de chave. A pragmática não quer saber o que uma frase significa. Ela quer saber o que essa frase faz. Qual é a ação dela? Qual é o efeito prático que ela tem no mundo? Pensa bem, uma lei pode ter um significado lindo, super nobre, mas se ninguém aplica, se ela não pega, o efeito pragmático dela é zero. Vamos pegar um exemplo bem forte para entender isso. Imagina a cena. Um juiz, no tribunal, bate o martelo e diz: o réu está condenado a 5 anos de prisão. A estrutura da frase, a sintaxe, é super simples. O significado, a semântica, também é bem claro, né? Mas e a pragmática? A pergunta aqui é outra, vai muito além. O que acontece no mundo real quando essas palavras são ditas por aquela pessoa específica, naquele lugar específico? O efeito na prática é gigantesco. Uma pessoa perde a liberdade dela. O Estado passa a ter o direito de usar a força para garantir que a sentença seja cumprida. Um registro criminal é criado. Direitos civis são suspensos. O status legal daquela pessoa muda para sempre. E tudo isso acontece por causa do poder pragmático daquelas palavras. Um poder que só existe porque quem falou foi um juiz, com toda a autoridade do cargo. Se qualquer um de nós falasse a mesma frase na rua, não aconteceria absolutamente nada. Bom, e agora, para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Porque o mais importante é entender que nenhuma dessas 3 dimensões funciona sozinha. Elas são, na verdade, um sistema totalmente integrado. É como se fosse uma engrenagem, sabe? Uma sintaxe clara, uma estrutura bem feita ajuda a ter uma semântica clara, um significado sem confusão. Com o significado claro, o efeito prático, a pragmática, se torna muito mais previsível e confiável. E para uma lei ter um efeito poderoso no mundo real, ela precisa ter sido construída com uma precisão absurda, tanto na sintaxe quanto na semântica. Uma coisa depende da outra, uma alimenta a outra. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é muito séria. A linguagem jurídica não é só um espelho da realidade. Ela não só descreve o mundo, ela constrói a realidade. Ela destrói e reconstrói vidas, empresas, relações. Se as palavras têm o poder de dar e tirar a liberdade, de criar e acabar com o direito, a responsabilidade de quem escreve, de quem interpreta e de quem aplica essas palavras é gigantesca. Entender essas 3 dimensões é o primeiro passo para lidar com esse poder todo com a seriedade que ele, sem dúvida, exige.